Josephine Baker, nascida Frida Josephine MacDonald, em 3 de junho de 1906. Foi uma dançarina, cantora e atriz nascida nos Estados Unidos e naturalizada francesa. Sua carreira foi centrada principalmente na Europa, inclusive em sua França adotiva. Ficou sendo conhecida como a Vênus de Bronze, Pérola Negra, também como a deusa crioula nas nações de língua inglesa. Na França, sempre foi conhecida como La Baker. Josephine Baker passou sua juventude na pobreza antes de ter sucesso. Para ajudar a sustentar sua família, aos 8 anos de idade, Josephine limpava casas e cuidava de famílias brancas ricas, muitas vezes sendo maltratada. Em 1919, aos 13 anos, ela trabalhou como garçonete num clube. Enquanto trabalhava lá, ela conheceu William Wells e logo casaram-se. No entanto, o casamento durou menos de 1 ano. Em 1921, Josephine se casou com William Baker, cujo nome ela manteria pelo resto de sua vida, apesar do divórcio anos depois. Em 1923, Baker conseguiu um papel no musical Shuffle Along como membro do coro, e o toque cômico que ela trouxe para o papel a tornou popular com o público. Procurando aproveitar esse primeiro sucesso, Baker mudou-se para Nova York e logo se apresentou no Chocolate Dandies. Foi nessa produção que Baker fez sua estreia na Broadway e rapidamente se tornou a favorita do público. Mas partiu para Paris aos seus 19 anos para se apresentar na A Crítica Negra, no Teatro des Champs-Élysées. Ela causou uma impressão imediata no público francês, quando com o parceiro de dança Joe Alex executou a dança selvagem, na qual ela usava somente uma saia de penas. Em uma performance chamada A Loucura do Dia, Baker dançou vestindo pouco mais que uma saia feita de 16 bananas. O show foi muito popular entre o público parisiense e Baker logo estava entre as artistas mais populares e mais bem pagos na Europa, tendo a admiração de figuras culturais como Pablo Picasso e Ernest Hemingway. Ela foi a primeira mulher negra a estrelar um grande filme, o filme mudo de 1927, Sereia dos Trópicos, e logo Zuzu, 1934, Princesa Tantã, de 1935, e Alerta Falso, de 1940, algo incomum para uma artista negra, que também dedicou grande parte de sua vida à luta contra o racismo. Em 1936, aproveitando a onda de popularidade que estava desfrutando na França, Baker voltou aos Estados Unidos para se apresentar, na esperança de se estabelecer como artista em seu país de origem. No entanto, ela recebia uma reação geralmente hostil e racista e rapidamente retornou à França, desanimada com seus maus tratos. Após seu retorno, Baker casou-se com o industrial francês Jean Lyon e obteve a cidadania francesa. O casamento durou 1 ano. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, Baker trabalhou para a Cruz Vermelha durante a ocupação da França. Foi membro das Forças da França Livre e trabalhou para a resistência francesa, às vezes levando mensagens escondidas em suas partituras e até mesmo em suas roupas íntimas. Por suas contribuições, ela foi condecorada com a Legião de Honra e a Medalha da Resistência. Em 1947, ela se casou com Joe Bouillon, com quem adotou 9 filhos, de diferentes nacionalidades e raças, para formar o que ela chamou de Tribo Arco-Íris. Mesmo depois do divórcio, em 1957, ela acrescentou 3 outros filhos à sua tribo, que acabou sustentando sozinha. Josephine Baker veio ao Brasil. Em 1929, apresentou-se no Teatro Cassino Beira-Mar, Rio de Janeiro. Em 1939, se apresentou no Cassino da Urca e contracenou com o ator Grande Otelo. Em 1952, ela tinha sido contratada para uma agenda de 7 shows no Night and Day, Rio de Janeiro, mas também se apresentou em Recife e João Pessoa.
Por onde passava, ela sempre denunciava o racismo. Josephine é lembrada pela maioria das pessoas como a extravagante artista afro-americana que ganhou fama e fortuna em Paris na década de 1920. No entanto, durante grande parte de sua vida posterior, Baker se tornou uma opositora vocal da segregação e da discriminação, muitas vezes iniciando protestos de uma só mulher contra a injustiça racial. Em 1963, aos 57 anos, Baker voou da França para se apresentar diante do maior público de sua carreira, na Marcha sobre Washington. Participou ao lado de Martin Luther King Jr. e esteve entre os muitos oradores notáveis daquele dia. A Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor nomeou 20 de maio como Josephine Baker Day, em homenagem aos seus esforços. A artista que se tornara a negra mais rica do mundo acabou falida e passou seus últimos anos em Mônaco, graças ao apoio que recebeu de outra estrela americana, Grace Kelly, então princesa daquele pequeno estado europeu. Em 8 de abril de 1975, Josephine estreou no Teatro Bobino, em Paris. Celebridades como a princesa Grace de Mônaco e Sophia Loren estavam presentes para ver Josephine, de 68 anos, realizar uma mistura de rotinas de seus 50 anos de carreira. As críticas estavam entre as melhores de todos os tempos. Dias depois, no entanto, Josephine entrou em coma. Ela morreu de hemorragia cerebral às 5 da manhã, de 12 de abril, e foi enterrada com honras militares. Em 2021, quase 50 anos depois de sua morte, ela entrou no panteão, tornando-se a 6ª mulher e a primeira mulher negra a ingressar no templo republicano.